Shalom, shalom. Tô aqui pelo YouTube, pela página do Facebook, Bíblia Diária Helena, pra gente dar continuidade aqui na leitura do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Aqui o apóstolo Paulo estava explicando, né, ao povo de Coríntios. Coríntios foi uma carta que o apóstolo Paulo teve que dar muitas instruções. Era uma igreja cheia de dons, mas também as pessoas confundiam muitas coisas. Eles escreviam cartas, às vezes Paulo estava preso, escrevia carta na prisão para pedir explicação das coisas para o apóstolo Paulo, ok? Ontem nós fizemos a primeira live. Acho que a gente leu até o versículo 17. Mas vou repetir aqui de novo. Versículo 16 de 1 Coríntios 10. Então, Paulo estava dando as instruções à igreja de Coríntios. E aí, depois, ele vai entrar na ceia do Senhor, que é no capítulo 11, né? Mas aqui ele ainda estava dando explicação sobre comida, porque, gente, vocês imaginam, o Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo para pregar os gentios. E para os gentios não foi dadas as mesmas regras por judeus. E até hoje isso tem problema, até hoje dá confusão. Por quê? Porque as pessoas acham que o gentio tem que ser igual ao judeu, mas não é. A gente vai seguir aquilo que Jesus mandou para nós, ok? E o apóstolo Paulo tentava explicar isso, mas quem recebeu a revelação foi ele, então os outros não entendiam. Nem mesmo os outros apóstolos, nem mesmo o apóstolo Pedro. Tem problema com Paulo por causa disso, porque não entendia. A gente tem coisa que Deus vai revelar para alguém, não fica brigando com as pessoas. Deixa, gente. Se ela estiver errada, vai dar conta para Deus. Às vezes Deus revelou algo para a pessoa e você fica lá tentando atrapalhar a vida da pessoa. Se não foi revelado para você, paciência. Se não foi revelado para mim, eu tenho que respeitar para quem foi revelado. Tem coisa que Deus revela para mim e não revela para os outros. Tem coisa que Deus revela para os outros e não revela para mim. Então, Paulo já tinha sido revelado para ele como é que era o evangelho pregado aos gentios. Mas os outros não se conformavam com isso. Então, Paulo tinha que explicar tudinho, os detalhes. Porque já tinha, gente. Não era essa paz aí que os messiânicos pregam, não, gente. Vai ler a Bíblia. Vai ler o livro de Atos. Vai ler a Cartas Apostólicas. Tinha muita briga, sim, tinha, desde o início na igreja. Tinha, por causa de doutrinas. Você não lê a Bíblia, por isso você crê em tudo que as pessoas te dizem. Ok? Alguém falou alguma coisa? Não pega um versículo só, lê não. Lê o capítulo todinho. Quer saber um pouquinho mais? Lê o livro todinho. Cuidado. Ai, vivia tudo na paz. Cristãos e gentios, tudo fazendo as festas. Gente, os cristãos eram perseguidos. Em Jerusalém, eu não podia... Quem era cristão em Jerusalém, quem seguia o Nazareno, Jesus de Nazaré, não podia nem se manifestar. Às vezes teve uma época que eles foram tão perseguidos que eles foram para debaixo das cavernas em Jerusalém, lá nos montes. Eu vi um monte de caverna lá quando eu fui. Eles foram para lá, gente, tão perseguidos que eles eram. E o povo disse que vivia tudo bem. Não conhece a história. Não conhece a história. E se você não estudar a Bíblia, você vai acreditar em quem está tentando fazer a tua cabeça. Você vai ver que as coisas não eram assim. Tudo bem. Todo mundo via tudo bem, todo mundo ia para a sinagoga, todo mundo fazia festa. Aonde? Qual Bíblia que você está lendo?
Qual Bíblia que você está lendo do início da igreja, que você acha que era tudo bem? Que não... Qual Bíblia que você está lendo? Tinha discussão até entre os apóstolos. E Paulo pregava para os gentios. E Paulo sabia qual é o evangelho que ia pregar para os gentios. Mas os judeus convertidos não se conformavam com aquilo. Não, gentio tem que fazer isso, gentio tem que se circuncidar, gentio tem que fazer isso. Até hoje é assim. Pior que tem um monte de gente abandonando a salvação pela graça. Porque não lê a Bíblia. Ok? Vamos lá? Versículo 16, 1 Coríntios 10. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Fazendo a pergunta para eles, porque estava tendo problema ali, nessa igreja de Coríntios. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ok? O único pão é Jesus. O único salvador de judeus e gentios é Jesus de Nazaré. Esse é o único salvador. E o apóstolo Paulo estava falando ali. Porque, gente, ceia do Senhor, me desculpe também quem fala que ceia do Senhor é Páscoa, me desculpe, mas você não entendeu. Ceia do Senhor era todas as vezes que eles reunissem, eles partiam o pão e bebiam o cálice. O cálice representa o sangue e o pão, o corpo de Cristo. Ok? Hoje em dia tem igreja que faz uma vez por mês, tem outras que faz três meses, tem outras que faz uma vez por ano. Mas o Senhor Jesus falou que era toda vez que eles se reunissem. É que como a igreja cresceu, muita gente às vezes tem dificuldade de fazer essa cerimônia da ceia, ok? Na realidade é um mandamento de Jesus. Ok? Então, aí Paulo está ali explicando, olha, o pão é o mesmo, o corpo é o mesmo. Ok? Porque nós, embora, versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ok? Qual é o Jesus que está te pregando? É esse dos evangelhos? Se for, então nós participamos do único pão. Ok? Agora, se você está seguindo um Jesus ou um Yeshua que é anti-nova aliança, aí você fica esperto. É anti-novo testamento? Tem gente por aí anti-novo testamento. Fica esperto com esses. Fica esperto. Fica esperto. As doutrinas nossas foram escritas pelos apóstolos. Já está aqui, ó, na Bíblia. Vamos lá? Na glória de Deus Pai. Versículo 18. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Quem é o sacrifício? É Jesus. Que é o pão? É Jesus. Que é o sangue? É de Jesus. Mas estava tendo problema. Estava tendo problema. E Paulo falou, eles também participam do sangue e do corpo. Eles também fazem parte da igreja. Ok? Eles também são parte. Ó, versículo 18. Considerai, ó Israel. Por que ele falou assim, ó Israel? Porque ele estava falando com os judeus convertidos. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Porque segundo o Espírito, todos nós somos Israel, viu, gente? Deus seja louvado. Presta atenção com você lê a Bíblia. Deus falou assim, ó Israel, segundo a carne. Por que ele falou, ó Israel, segundo a carne? Porque os cristãos gentios também é Israel espiritualmente, ok? Vamos lá. Espiritualmente, não estou falando de fisicamente, igual hoje temos uma briga. Não. Espiritualmente. Nós não precisamos ficar brigando. Nós só precisamos saber que nós somos Israel espiritualmente, através de Jesus de Nazaré. Ainda somos melhor ainda, para a glória de Deus Pai, da casa de Davi.
Mas é todo que crê em Jesus, todo, independente se é judeu ou gentil, é todos. Não apenas só Israel, mas da casa de Davi. Você ama Davi? Eu amo. Eu amo Davi. Porque foi dele que Deus nos trouxe o Messias. Vamos lá? Ok? Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participando do altar? Sim. Qual o sacrifício? Jesus de Nazaré. 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Coisa sacrificada a ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Aqui está falando da idolatria, gente, porque também tinha os pagãos que eles ofereciam as coisas aos deuses deles. Era muito normal naquela época. Gente, naquela época o povo era muito deísta. Todo mundo tinha Deus, mesmo que não fosse de Israel, todo mundo acreditava em Deus. Em algum Deus, algum tipo de Deus. E eles faziam sacrifício para os deuses deles. Então eles iam... o sacrifício do povo judeu, povo de Israel, era na época das festas, ok? Mas os pagãos também tinham as festas deles lá, que eu não sei que data que é. Mas tinha as festas deles lá também. E eles matavam lá também os animais. Ok? Lembra lá que no Egito matou o cordeiro e tinha que comer tudo? Assado? Entendeu? Derramou sangue, pegou o sangue, passou nos umbrais das portas e o cordeiro foi assado, queimado, quase queimado e comeu tudo. Ok? Então, mas o nosso cordeiro hoje é Cristo Jesus de Nazaré. E os gentios, eles tinham os deuses deles e eles também ofereciam sacrifício aos deuses deles, ok? Então aqui Paulo teve que explicar, o que é do Senhor, o que não é do Senhor, o que é de Deus único e verdadeiro, o que é dos falsos deuses. E aqui estava aquela discussão. As pessoas, elas iam no mercado comprar carne, chegava lá, não sabia se aquela carne era consagrada a algum ídolo ou não. E tudo isso era dúvida. Como eu tô falando para você, naquela época o povo era deísta. Todo mundo tinha deuses. Todo mundo. Não era só o povo de Israel que acreditava. O povo de Israel acreditava no único Deus verdadeiro e justo, que é de todo mundo. Que é de todo mundo. Deus não é só de Israel. Ele é de todas as galáxias. De tudo. De toda a criação. Ok? Aleluia? Glória a Deus, que Ele nos revelou através de Cristo Jesus. Mas os pagãos acreditavam naqueles deuses lá e sacrificavam ídolos para aqueles deuses. Então Paulo falou, que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Diante do Deus Todo-Poderoso não tem, gente. O ídolo não tem valor. Não tem. Diante do Todo-Poderoso o ídolo cai. Não tem valor. Ok? Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado dos demônios. Tinha crente que estava indo nas festas pagãs e estava comendo animais oferecidos aos deuses pagãos. E Paulo foi preciso falar isso para ele. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios, porque o sacrifício que eles sacrificam é a demônios. Ok? Você iria ir numa certa religião que mata galinha, não sei o quê, e você iria comer aquela comida? Você está querendo maldição para cima de você se você fizer isso. Que é coisa a demônio. E o apóstolo Paulo falou, não associeis a demônios. Ok?
Vamos continuar? 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então aqui, gente, é o discurso antes da ceia do Senhor. Ok? Sabe por quê? Porque as pessoas estavam no oba-oba, igual hoje muitos estão no oba-oba. Ia na igreja, ia no meio da reunião dos nazarenos, seguidor de Jesus de Nazaré, e participava da ceia que ali era oferecido. No outro dia tinha outra festa pagã, eles iam para lá e participavam da festa pagã. E foi preciso Paulo falar, não, vocês têm que discernir. Se vocês é do corpo de Jesus, permaneça no corpo de Jesus. Não vai se misturar. Não vai se associar com demônios. Paulo está alertando. Ok? O versículo 22. Ou provocarei zelo ao Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Quem quer arrumar briga com Deus? Quer dizer, você tem força para brigar com Deus? Eu não quero arrumar briga com Deus, que o Senhor me ajude a ser humilde diante dele e fazer a vontade dele, em nome de Jesus. O 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ok? Ele está falando para aquela povo da igreja de Coríntios. Ninguém, tipo assim, ninguém vai amarrar vocês de perna e braço. Vocês são livres para ir lá. Vocês são livres. Não é porque a pessoa se converte a Cristo, Jesus, que a pessoa agora está de... tem que amarrar tudo ele para ele não fazer nada errado. Não é assim não, gente. Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que ter o Espírito de Cristo. Nós temos que querer fazer as coisas corretas. Ok? E o apóstolo Paulo falou, olha, se eu quiser ir lá, eu vou. Mas não me convém. O que eu vou fazer lá? Participar da mesa dos ídolos? Não me convém. Não nos edifica. Ok? Não nos edifica. 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntados por motivo de consciência. O que acontece, gente? Até hoje a gente vai no mercado, tem uma pizzaria aqui que eu vou lá comprar pizza. Outro dia, olha assim, na entrada, tinha um... dá para ver que aquilo é um trabalho para a pessoa ficar rica, para a pessoa... Não tinha santo. Não tinha santo. Tinha um altar. E sabe o que tinha no altar? Uma garrafa pequena de uísque vestido com uma camisa. É um altar, gente. Deus deles. Deus da bebida. Para quê? Para ficar rico. Dentro de uma pizzaria. E eu falei, Senhor Jesus, abençoe esses alimentos, essas pizzas que a gente compra aqui. Então, aí você pega... eu não vou comprar mais. Gente, no mercado, você vai no mercado, tem a Aparecida do Norte. É um ídolo, gente. É um ídolo. Não vem para cá dizer que é Maria, não. Que é um ídolo. Oremos para nossos irmãos católicos para que eles tirem essa venda. É um ídolo. Aquilo não é Maria. Você vai no mercado, tem a Aparecida do Norte. Você vai na padaria, você vai... Todo lugar tem alguma coisa, tem um santo, tem um negócio. E das outras religiões, eles colocam lá os deuses deles também. Então, você vai sempre chegar em casa e orar. Senhor, abençoe tudo isso aqui que eu comprei. A honra e a glória é pro nome de Jesus. Porque se você falar, eu não vou naquele lugar, não vou naquele lugar, daqui a pouco não tem mais lugar nenhum para você ir. Então, por isso que Paulo fala aqui, ó. 25, versículo 25. 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo que vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Vai lá, compra, leva para casa, faz a comida, ora a Deus e come, fica em paz. Fica em paz.
Porque se você for lá comprar e for ficar xeretando, perguntando, escrafunchando, como diz no Nordeste, e o pessoal fala assim, isso aí foi oferecido ao meu Deus, você não vai conseguir comer. Mas Paulo falou que não era proibido comer quando você vai no mercado e compra. Ele falou que não era para você participar da mesa dos ídolos, não ir lá nas festas que eles faziam. Não era para participar. Que é a mesa que a gente participa só de Jesus. A ceia do Senhor. Mas depois ele fala, mas no mercado, quando você for comprar, não precisa ficar perguntando de onde veio, de onde não veio. Compra, leva para casa e ora. É isso que Paulo estava explicando. Uma coisa é você ir lá no mercado e comprar. Outra coisa é você sentar na mesa do ídolo e festejar o demônio junto com o seguidor do demônio. Dá para vocês entenderem, gente? Dá. Aqui tá bem claro, só ler 1 Coríntios 10. Comer de tudo que se vê no mercado, sem nada perguntar por motivo da consciência. Que é a nossa cabeça, quando nós colocamos uma coisa na cabeça, gente. A pessoa morre com aquilo que ela põe na cabeça porque ela não quer mudar. Quando ela coloca coisa errada, aí é triste. Por isso nós temos que colocar Jesus na nossa mente. Lá 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo. Tudo é de Deus, gente. Deus está sobre tudo. Deus está sobre tudo. Se ele quiser pegar demônio e mandar lá para o abismo, ele manda. Porque Deus está sobre tudo. O nosso Deus Todo-Poderoso, ok? 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo da consciência. Aqui é como se ia almoçar na casa de alguém. Ó, nós vamos saber, eu nunca vi nem ninguém explicar isso aqui, como eu estou vendo aqui na Bíblia. Olha, uma coisa é a mesa do ídolo, é a festança para o ídolo. Outra coisa é você ir no mercado e comprar. Se um amigo te convida, um colega, um conhecido te convida para ir na casa dele, você vai falar assim, eu vou aproveitar lá e já vou falar de Jesus para ele. Ali é um almoço para você. Não é a festa idólatra. E quando você sentar na mesa, você não fica perguntando de onde que vem a comida. É isso que Paulo está falando. Come, fica quieto. Quem pergunta demais vai ouvir o que não queria ouvir. E depois ficar perturbado. Tem muita gente perturbada porque está indo atrás das doutrinas de Ra-Satã. Tem muita gente perturbada, gente. Muita gente perturbada. Tem muita gente perturbada, ok? Então vamos lá. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. E a minha campainha tocou ali, eu preciso ver.